Saudades do que a gente ainda não viveu. Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Cara, calma. A frase do início do papo não tem absolutamente nada a ver com o que rolou com o jogador Neymar há uns tempos atrás. É só pra chamar atenção mesmo. Hahaha. Mas então, opinador, tu tá com saudade do que afinal? Qual o lance? Bom, meu amigo, como tu bem sabe, a minha mente é uma viagem só. Ela é louca, e esses dias eu tava tomando banho, e honestamente nem lembro por quê, mas eu tava no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Hahaha. E cara, tava super eloquente. Altos papos, saca? O Vilela fazia uma pergunta, eu respondia, puxava outro assunto, contava uma história, a conversa tava boa pra caramba. Na minha cabeça. Porque eu nunca fui lá. Com certeza absoluta o Vilela não faz ideia que eu existo. Mas, meu irmão, se tu soubesse quantas vezes na minha mente eu já participei do podcast dele, é incrível. Hahaha. Outro lugar onde eu já fui muito, na minha mente, claro, foi no arquivo confidencial do Faustão. Isso ainda na época em que eu tava fazendo meu curso de teatro, minha mente já tinha me levado anos pra frente. Carreira consolidada. Sabe? Muitos personagens vividos, reconhecimento, e aí vinha a homenagem. Entrava alguém que estudou comigo. Depois um familiar, um amigo contando alguma história. Eu emocionado, provavelmente o Faustão mandando um "Ô, louco meu!" Hahaha. E cara, como a nossa mente funciona de uma forma curiosa, né? Ela consegue pegar algum desejo teu e transformar aquilo numa realidade completamente paralela à tua. E o pior, ou melhor, nesse caso, é que às vezes aquilo te satisfaz quase como se tu tivesse vivido de verdade aquele momento. Principalmente quando é alguma coisa que não tem como acontecer naquele instante. E cara, eu nem preciso ir tão longe. Eu sou o tipo de louco que, quando joga por exemplo, Fórmula 1 no modo carreira, não se satisfaz simplesmente em terminar a corrida. Não. Terminou a corrida? Tem entrevista. Hahaha. Na minha cabeça eu tô lá. Ganhei a corrida? Tô naquela área dos pilotos dando entrevista. Cara, foi uma prova muito difícil. A equipe fez um trabalho fantástico durante todo o final de semana. Hahaha. Perdi? Também tem entrevista. Infelizmente hoje não tivemos o resultado que esperávamos. O carro não respondeu tão bem. Tivemos alguns problemas durante a corrida. Mas demos o máximo que podíamos. Agora é descansar, analisar os dados e chegar mais fortes no próximo GP. Meu irmão, eu tô sentado na frente do videogame. Hahaha. Ninguém perguntou nada. Não tem jornalista. Não tem equipe. Não tem próximo GP de verdade? Mas na minha cabeça, tem coletiva de imprensa. E o mesmo valia, ou melhor, vale porque, mano, eu faço isso até hoje. Com futebol. Monto um jogador com meu nome. Acaba a partida, entrevista. Fiz 2 gols? Ah, o mais importante foram os 3 pontos. Mérito do grupo. Professor passou confiança. Agora é trabalhar durante a semana. Às vezes eu fico imaginando eu conhecendo pessoas famosas que admiro. E não é só, oi prazer, posso tirar uma foto? Não, na minha cabeça a gente tem altas conversas. A conversa flui. A pessoa me acha interessante. A gente descobre coisas em comum. Daqui a pouco já virou amigo íntimo. Meu irmão, a pessoa nem sabe que eu existo, e mentalmente, eu já tô sendo convidado pro aniversário dela. É cara, eu acho que sempre quis de alguma forma ser famoso, conhecer famosos, eu achava o máximo, sabe? Minha mente sempre viajou muito. Meu quarto cara, ele já foi muitos palcos de shows meus, lotados, eu me imaginava ali cantando, tocando, e o público na minha frente, eu dando aqueles tchauzinhos pro povo, cumprimentando um ou outro ali na minha frente. Já foi pista de corrida, eu sentado, com uma tampa na mão, uma touca na cabeça, luvas, e virava um piloto. Ou então já foi a Alameda dos Anjos, centro de comando, o Japão, e seus infinitos cenários dos tokusatsus, já foi Metrópolis. E talvez tu esteja assistindo isso agora pensando: opinador, cara, talvez seja a hora de procurar ajuda, mas eu me recuso a acreditar que eu seja o único que faz essas coisas. Talvez tu nunca tenha participado mentalmente do Inteligência Limitada. Isso talvez seja uma exclusividade minha mesmo.
Mas tu nunca imaginou uma conversa que nunca aconteceu? Nunca ficou pensando no que diria se encontrasse determinada pessoa? Nunca imaginou como seria trabalhar em determinado lugar? Morar em determinada cidade? Fazer uma viagem que tu sempre quis? Conhecer alguém? Ter determinada profissão? Tu nunca entrou num carro e por alguns minutos imaginou que estava pilotando numa corrida? Nunca pegou uma vassoura quando era criança e aquilo virou uma guitarra diante de 50 mil pessoas? Nunca marcou um gol jogando bola sozinho e saiu comemorando como se tivesse acabado de decidir uma Copa do Mundo? Cara, eu demais. Desde sempre. E com certeza vale mencionar 2 programas que eu assistia, que com certeza me influenciou mais ainda em sonhar acordado, que era O Mundo da Lua e o desenho Dog. Fala sério. Se tu sabe do que eu tô falando, vai dizer que nunca quis ter aquele gravador do Lucas Silva e Silva e contar suas histórias lá e de repente começar a vivê-la, ou então escrever no seu diário, que nem o Dog fazia, e também começar a viver o que escrevia. E talvez seja isso, por exemplo, que aconteça comigo também, enquanto escrevo a minha própria história de Power Rangers. Através dela, conforme eu escrevo, eu vou vivenciando cada linha escrita. É muito louco, e pode parecer prepotente e arrogante da minha parte. Mas eu juro não é. Mas eu consigo me emocionar com o que eu escrevo. Porque eu desejo tanto aquilo que vira realidade. Mas enfim, a gente faz isso desde criança. Talvez o que mude seja só a qualidade da produção. Ha. Quando criança, tu precisava de uma toalha para virar super-herói. Hoje tu fecha o olho durante o banho, e tua cabeça já produz cenário, iluminação, convidados e 1h47 de podcast. A tecnologia mental evoluiu. Só que pensando nisso me surgiu uma pergunta. Quando a gente imagina alguma coisa, aquilo aconteceu? Obviamente não. Eu nunca fui entrevistado depois de uma corrida de Fórmula 1. Nunca sentei na frente do Vilela. Nunca tive meu arquivo confidencial. Esses acontecimentos não existem na minha história real. Mas, o momento em que eu imaginei aquilo, esse existiu. E é aí que esse papo começa a ficar meio estranho. Porque eu consigo lembrar, hoje, de coisas que eu imaginava quando era mais novo. Eu lembro daquela época do curso de teatro, em que imaginava como seria a minha carreira. Lembro de possibilidades que eu criava, de situações que eu inventava, de futuros que eu imaginava. Então, eu tenho lembranças de coisas que nunca aconteceram. Não lembranças no sentido de acreditar que aconteceram. Eu sei separar perfeitamente uma coisa da outra. Mas eu lembro de imaginar aquilo. E mais estranho ainda, eu consigo lembrar do sentimento que aquilo me causava. A empolgação, a expectativa, a felicidade, aquela sensação de, cara, imagina se um dia isso acontece? E aí talvez comece a fazer algum sentido essa história de sentir saudade do que a gente não viveu, porque talvez a saudade não seja exatamente daquele acontecimento. Talvez seja da possibilidade dele. Pensa comigo, quando eu fazia teatro e imaginava aquele arquivo confidencial? Talvez hoje eu não tenha saudade de um programa do qual eu nunca participei. Talvez eu tenha saudade daquele cara que imaginava aquilo. Daquele momento da minha vida. Daquela versão de mim que olhava para o futuro e pensava, vai que... E isso muda bastante a coisa. Porque quantas versões da nossa vida já existiram só dentro da nossa cabeça? A profissão que tu quase escolheu. A cidade onde tu imaginou morar. Aquela viagem que durante anos tu planejou e nunca aconteceu. A pessoa com quem tu imaginou uma história que nunca chegou a existir. O projeto que tu imaginava pronto. O negócio que tu sonhava abrir. A banda que tu imaginou ter. O livro que tu nunca escreveu. A casa que tu nunca comprou. A conversa que tu nunca teve. São coisas que não aconteceram, mas durante algum tempo, fizeram parte daquilo que tu imaginava que tua vida poderia ser. E cara, isso não significa necessariamente que tu esteja arrependido da vida que tem hoje. Esse ponto eu acho importante, porque às vezes a gente olha para uma possibilidade antiga e pensa, caramba, como teria sido? E isso não quer dizer, eu queria trocar minha vida atual por aquela. Não.
é só curiosidade. É visitar mentalmente uma estrada que tu não pegou. E talvez seja por isso que o famoso "e se?" seja uma pergunta tão poderosa. E se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se eu tivesse continuado aquele curso? E se eu tivesse mudado de cidade? E se eu tivesse falado aquilo naquele dia? E se eu tivesse conhecido aquela pessoa? Cara, cada "e se" abre uma vida inteira na nossa cabeça. E o mais curioso é que a gente normalmente imagina o começo da história, e nossa mente escreve o resto. Tu pensa, e se eu tivesse ido morar naquele lugar? 5 minutos depois tu já tem emprego, apartamento, amigos, restaurante favorito, e provavelmente até um cachorro imaginário. Nossa cabeça não trabalha com moderação. Mas também existe um cuidado aí, porque imaginar é maravilhoso. Eu particularmente não quero perder isso nunca. Cara, deixa eu continuar dando minhas entrevistas imaginárias depois das corridas? Hahaha. Não prejudica ninguém. Me diverte. Talvez até faça parte da graça de jogar. O problema talvez comece quando a vida que existe, na nossa cabeça, fica mais interessante do que a vida que existe fora dela. Quando a gente passa tanto tempo vivendo aquilo que poderia acontecer, que esquece de fazer alguma coisa com aquilo que ainda pode acontecer. Porque algumas dessas fantasias são impossíveis. Meu arquivo confidencial, por exemplo. Bom, o programa nem existe mais. Hahaha. Essa aí pode arquivar mesmo, mas outras não. Talvez aquela viagem ainda possa acontecer. Talvez aquele projeto ainda possa sair. Talvez tu ainda possa aprender aquilo que sempre imaginou aprendendo. Talvez tu ainda possa conversar com aquela pessoa. Talvez não exatamente do jeito cinematográfico que tua cabeça escreveu, porque nossa cabeça tem orçamento ilimitado. A realidade trabalha com orçamento, boleto e agenda. Mas alguma versão daquilo, talvez ainda seja possível. E aí eu acho que nossas viagens mentais podem ter uma função muito legal. Às vezes elas mostram pra gente coisas que realmente gostaríamos de viver. Talvez não seja só fuga. Às vezes é pista. Se tu se imagina constantemente fazendo determinada coisa, por que aquilo aparece tanto? Será que existe alguma coisa ali que tu realmente gostaria de experimentar? Não significa largar tudo amanhã e perseguir cada maluquice que aparece na cabeça. Pelo amor de Deus! Se eu agisse assim na minha vida, eu tava lascado, sei nem onde eu estaria agora, hahaha. Mas talvez valha perguntar, por que eu gosto tanto de me imaginar vivendo isso? E cara, também existem coisas que realmente vão ficar só na imaginação. E tudo bem. Eu provavelmente nunca vou ser piloto de Fórmula 1, inclusive acho que aos 40 anos as equipes já não estão brigando pelo meu passe. Hahaha. Mas durante uma corrida no videogame, por alguns minutos, eu sou. E eu sei que não sou. Essa é a diferença. Eu não preciso acreditar que aquela fantasia é realidade, para conseguir aproveitar o que ela me proporciona. Talvez seja justamente essa uma das coisas mais legais da nossa mente. Ela consegue criar lugares que não existem, conversas que nunca aconteceram, versões nossas que nunca chegaram a existir. E ainda assim, algumas delas ficam guardadas. Anos depois tu lembra. Às vezes dá risada. Às vezes pensa, meu Deus, como eu viajava. Hahaha. E às vezes, bate até uma saudade, não necessariamente daquilo que tu não viveu, mas de quem tu era quando imaginava viver aquilo. E talvez seja essa a resposta que eu tava procurando quando comecei esse papo. Será que dá pra sentir saudade de uma coisa que nunca aconteceu? Talvez dê. Porque mesmo que o acontecimento nunca tenha existido, a imaginação existiu. O sentimento existiu. A esperança existiu. Aquela versão de ti existiu. E por alguns minutos, dentro da única cabeça que tu vai carregar contigo durante a vida inteira, tu esteve lá. Eu estive no arquivo confidencial. Eu dei entrevista depois de ganhar corrida. Eu bati altos papos com gente que nunca conheci. E aparentemente, eu já participei umas 15 vezes do Inteligência Limitada. Hahaha. Agora eu quero saber de ti. Qual entrevista tu já deu sem nunca ter sido convidado? Qual prêmio tu já ganhou? Qual discussão tu já venceu?
Qual discurso tu já fez? Aliás, eu já dei até entrevista comemorando que o canal bateu 100.000 inscritos. Só falta um pequeno detalhe. Os 100.000 inscritos. Hahaha. Então, vocês poderiam, por gentileza, começar a colaborar para a realidade alcançar minha imaginação? Liasque. Like, inscrição, ativar o sino e compartilha. Simples, faz isso aí vai. Me ajuda a chegar até o Inteligência Limitada. Hahaha. Para eu contar essa resenha ao vivo lá, no mais meu amigo. Desejo para ti uma ótima semana. Que ela seja abençoada, cheia de coisas boas, que possamos chegar na sexta com a sensação de dever, missão cumprida com muita satisfação. É isso como sempre também, muito obrigado por dispor do seu tempo para vir aqui trocar uma ideia comigo. Um grande abraço, até nosso próximo encontro no boteco. Valeu, fui!